Fraternais saudações. E corre, dignos irmãos e irmãs, o popular pensamento de que o tradicional filtro de barro, sobre o qual falaremos agora, tenha sido uma invenção brasileira. Entretanto, isto não corresponde à realidade dos fatos, visto que a ideia e a necessidade de se criar diferentes métodos para a filtragem da água tenha sido algo recorrente na história da humanidade. Para sermos mais específicos, o filtro natural, tal como nós o conhecemos hoje, foi criado exatamente no ano de 1837 por um senhor, inventor, cientista britânico chamado Henry Dalton, que teria inclusive recebido o título nobilitário de Cavaleiro Britânico por esta e outras invenções. Podemos ainda localizar a história da filtragem da água ainda mais distante na história da humanidade, com Hipócrates, o chamado pai da medicina, que teria nascido em aproximadamente 460 a.C., metodologia que ele teria inclusive importado de suas viagens ao Antigo Egito. O método que ele utilizava para tratar os seus doentes com uma água mais purificada chama-se hoje em dia de luva de Hipócrates. Seja como for, dignos irmãos e irmãs, aqui no Brasil especificamente, o filtro ele nos chegou por volta de 1910, até onde nos é possível histórica e factualmente verificar, com a imigração de italianos e de neoportugueses aqui para as nossas terras. A diferença entre o filtro de barro até então utilizado pelos italianos e portugueses de 1910 e o nosso é que o nosso ele é feito de barro e não de cerâmica. Ainda o filtro criado lá em 1837 por Henry Dalton também era um filtro de cerâmica e não um filtro de barro, permanecendo tão e somente o filtro propriamente de cerâmica. Então verifiquemos que aqui se utilizou o barro exatamente por ser este um elemento mais facilmente encontrável e financeiramente acessível às grandes massas. Então, resumidamente, podemos assim posicionar, essa é a história do filtro de barro. Entretanto, dignos, vamos aqui nos debruçar em estudo hoje sobre duas questões específicas. Em primeiro lugar, as diferenças ou as 4 fundamentais diferenças entre o filtro moderno que nós encontramos de plástico, de alumínio, de ferro, enfim, nas nossas cozinhas e o filtro de barro, bem como quais são os benefícios, mas ao final deste nosso vídeo, do filtro de barro e por que nós o recomendamos. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muitíssimo bem-vindos a este que é o nosso vídeo 171, centésimo septuagésimo primeiro vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, sem cortes, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você acompanha estas nossas reflexões, como sempre, não esqueça de curtir este nosso vídeo, ativar o sino, assinar este nosso canal, caso ainda você não tenha assinado, bem como deixar aqui na caixa de mensagens a sua experiência, se você conhece o filtro de barro, se você utiliza, quais são as diferenças que você nota, quais foram as experiências, enfim, e qual é a sua visão sobre este assunto. A sua contribuição é muito importante. As pessoas costumam assistir os vídeos lendo os comentários. Então, quando você faz os seus acréscimos, até discordando dos seus decréscimos, tudo isso enriquece aqui o nosso conteúdo. Mas vamos lá, dignos, 4 diferenças entre o filtro de barro e o filtro moderno que nós verificamos nas lojas, enfim, de elementos e de artigos para casa. Bem, a primeira diferença, e esta é muito clara e muito nítida, é que o filtro de barro ele é
significativamente mais lento. Enquanto que o filtro moderno ele pode ser diretamente acoplado aos encanamentos da casa e tem um fluxo de água um tanto quanto mais ligeiro, mais célere, o filtro de água de barro ele vai num processo um tanto quanto mais lento, um tanto quanto mais gradual. Então, o ideal, se você deseja, nós vamos falar sobre os benefícios do filtro de barro mais adiante, se você deseja ter um filtro de barro na sua casa, se você tiver muita gente na sua casa, você tenha 2 filtros de barro, ou mesmo, isso também é possível, que tenha um filtro de barro com 2 velas de cerâmica. Vamos falar sobre esse processo da vela mais adiante aqui no nosso estudo. Mas, sim, o filtro de barro, se você não conhece, é um pouco mais lento. Vejamos que o ponto número 2 é a variedade. Enquanto que no filtro moderno há diferentes metodologias, diferentes materiais que vão filtrar diferentes impurezas da água, inclusive fazendo acréscimos e decréscimos de elementos, o filtro de barro ele é mais simples e mais direto. Ele é constituído no seu corpo externo por barro, é consistente e próprio para a filtragem de água, e por uma vela de cerâmica no seu meio. A água fica um pouco mais acima, que eu tenho o meu próprio filtro de água, e ela vai, por força da gravidade, penetrando nos poros desse filtro de cerâmica e vai se depositando na parte inferior. Então, também esta é a diferença, ou seja, é uma metodologia única de filtragem, enquanto você tem aí filtros modernos que prometem, inclusive, filtrar bactérias, filtrar vírus e outros elementos específicos. O terceiro ponto, dignos, é que sim, o filtro de barro ele é mais acessível, normalmente mais acessível, mais popular e por isso mais amplamente encontrado nas casas e nos lugares mais desertos e enfim, de menor acesso às questões financeiras, enquanto que os filtros modernos, pelas suas altas especializações, vão ser um tanto quanto mais caros. E por fim, o quarto elemento, antes de entrarmos nos benefícios, é que o filtro de barro, ele deve ser trocado, o seu filtro, a cada 6 meses, ou seja, você tem que trocar a vela do filtro de barro a cada 6 meses e alguns filtros modernos vão demorar mais tempo, eles vão ter uma longevidade maior. Entretanto, particularmente recomendo ainda assim o filtro de barro. Na verdade, recomendo os 2 métodos que é o que eu costumo fazer, inclusive, e boa parte das pessoas que eu conheço também. Primeiro filtra a água, e vamos falar sobre a pureza da água num outro vídeo, né? E sobre água alcalina também. Deixa aqui nos comentários se for do vosso desejo que nós comentemos esse elemento. Mas o ideal é que você filtre a água primeiro no filtro normal, acoplado, ou seja, moderno, acoplado ao encanamento da sua casa e já coloque depois exatamente dentro do filtro de barro. E assim nós temos um processo de dupla filtragem. E vão existir aqueles, inclusive, que colocam um filtro lá na caixa d'água, fazendo assim com que a água da rua passe por um triplo processo de filtragem. Filtra-se da rua para a caixa d'água, da caixa d'água passa pelo filtro moderno, do filtro moderno passa por filtro de barro. Isso também é possível. Mas vamos aqui à eficiência. Segundo testes cientificamente conduzidos, dignos, o filtro de barro consegue reter até 95% de cloro, de pesticidas, de elementos excessivos do ferro, de alumínio, chumbo, parasitas e etc. Então, há esta potência no próprio filtro de barro naturalmente. Vejamos que o filtro de barro também corrige o pH, ou seja, ele tira a água do seu estado mais ácido e traz um equilíbrio maior para o pH da água, tornando assim a água mais alcalina também. Vejamos o seguinte, que o filtro de barro ele também vai reter quase que 100%,
segundo os testes, dos coliformes fecais, e isso também, principalmente quando se utiliza o filtro de carvão ativado. Permita-me aqui mostrar aos senhores o processo, né? O ideal é que você limpe, ou seja, aqui nós temos um filtro de cerâmica, especificamente, que é utilizado dentro do próprio filtro, e você vai limpar isto quando ele começar a ficar amarelecido, né? Mais amarelo, mais obscuro, e mesmo você pode trocar. O ideal é que troque a cada 6 meses. Uma coisa interessante é que, até me espantou quando eu comecei a utilizar o filtro de barro, isso é muito comum. Vai acontecer de ele começar a apresentar vários pontinhos brancos que vão parecendo fungos, porque vai se espalhando no entorno de todo o filtro. Externamente, não tem problema algum, a sua água não entrou num processo de putrefação, ela não está mofada, não está estragada. Na realidade, é também só mais um processo de filtragem, em que os sais minerais vão sendo evaporados pelo filtro de barro. Então, é também uma metodologia de filtragem. Você pode passar um pano limpo ali, retira aquela salinidade e dê prosseguimento natural ao seu tratamento, à filtragem da sua própria água. Não há maiores problemáticas nisso. Use, na medida do possível, essa é a nossa dica final, dignos, o filtro de carvão ativado. Este é o ideal, especialmente, se lhe for possível ainda, o filtro de carvão vegetal ativado, porque isto aumenta o poder de contenção, de retenção de substâncias mais nocivas à saúde. Então, sim, a nossa recomendação, por experiência prática, própria e direta, é que você substitua o filtro comum pelo filtro de barro, ou, melhor ainda, que você se utilize, na medida do possível, é claro, dos 2 métodos. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estas e outras temáticas futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Assisti até o final. Paz profunda.